pessoal! O conteúdo do vídeo de hoje é um conteúdo relacionado à química orgânica. Nós vamos estar falando sobre as funções oxigenadas, como identificar as funções oxigenadas presentes em alguns compostos orgânicos. Então, aqui a gente vai estar abordando os grupos funcionais que identificam cada função oxigenada. A gente vai falar por blocos, né, os blocos semelhantes, e aí para ficar mais fácil para vocês estarem identificando. Então, aqui nós vamos falar no primeiro momento das funções que apresentam como grupo funcional a hidroxila, o grupo OH, só que aí em contextos um pouquinho diferentes. Então, todos eles, para identificar a hidroxila, eles terminam em ol. Nós temos aqui o álcool, o enol e o fenol. Então, ó, álcool, a gente já viu que quando a gente tem a palavra an nos hidrocarbonetos, nós temos carbonos que só fazem ligação simples. Então, o álcool, nós temos a hidroxila, que é o grupo OH, aqui está destacado em azul, né, na função álcool, ligado a carbono saturado. O que é carbono saturado? Carbono que só faz ligação simples. O álcool é uma função muito presente na nossa vida, né? Principalmente nesse contexto de pandemia. O etanol foi muito utilizado para desinfecção de superfície das mãos, né? Ele também é um combustível presente, usado em automóveis, normalmente automóveis flex, que funcionam tanto a etanol quanto a gasolina. E aqui a gente tem a fórmula, inclusive, do metanol. O metanol é o combustível de carros de Fórmula 1, né? Ele é um pouco perigoso para usar no dia a dia, principalmente em automóveis, porque a chama dele, ela é incolor. Então, às vezes, a gente não consegue identificar quando essa substância está em combustão. Outra função que também possui o grupo hidroxila é a função enol. Vem de ligação dupla, para vocês associarem. Então, o ol relacionado ao grupo OH. O enol, a gente tem a hidroxila ligada a carbono insaturado, que é o carbono que faz dupla ligação. Ele é muito presente, essa função, em substâncias aromáticas, né? Perfumes, né? Por isso que eu coloquei uma figurinha aqui para vocês também estarem associando. Outra função que tem o grupo hidroxila é aqui o fenol, né? Só que o fenol, vamos pensar, fenol, lembra de fenol, fedor, só para vocês associarem. Então, a gente tem a hidroxila ligada a anel aromático, ao ciclo aromático, que aqui a gente tem, na verdade, o ciclo mais comum, que é o benzeno, mas aí quando a gente tiver a hidroxila ligada a um anel aromático, nós temos a função orgânica fenol. Então, só para vocês associarem, enol em ligação dupla, álcool, an, carbono saturado, fenol. Esse fenol, fedor, anel aromático, tá joia? Outros grupos também que às vezes confundem um pouco pela semelhança é cetona e aldeído, né? A cetona, que está destacada aqui em lilás, nós temos C-O, que é a carbonila. Só que esse C-O, ele está entre carbonos, não necessariamente no meio da cadeia, como a gente tem aqui no caso da propanona, que é a acetona mais simples, que é removedor de esmaltes, inclusive, né? Que é a acetona como nome usual. Nós temos a C-O entre átomos de carbono. Então, aí é chamado de carbonila, identifica a função cetona. Já a função aldeído, a gente tem que lembrar que aqui nós temos um carboninho, né? Então, eu tenho C-O nas extremidades. Então, a função aqui é a função aldoxila, que caracteriza a função aldeído. C-O-H, sempre nas pontinhas das substâncias. Outras funções que também podem, às vezes, confundir um pouquinho, é o ácido carboxílico, que às vezes ele confunde um pouquinho com o aldeído. Só que ele é um pouco mais, um pouco mais oxigenado, né, vamos dizer. Na verdade, ele é produto da oxigenação de um álcool.
o álcool de um álcool primário, que é o álcool que a gente tem o carbono a hidroxila ligada a carbono primário. Álcool secundário é quando a gente tem a hidroxila ligada a carbono secundário, álcool terciário é quando a gente tem a hidroxila ligada a carbono terciário, tá? Então, o ácido carboxílico é o maior nível de oxidação de um álcool. Um álcool ele vai reagindo com o oxigênio de um meio oxidante e aí ele vai se transformando. Quanto vai aumentando maior quantidade de ligação entre o carbono e o oxigênio, a gente fala que ele sofreu mais oxidação. Então, aqui a gente tem o carbono, depois o álcool, quando ele sofre oxidação, ele se transforma primeiro em aldeído e depois ele vem, quando ele continua sofrendo oxidação, em ácido carboxílico, que aí a gente tem esse COOH. Nós temos a função, o grupo funcional carboxila, nas extremidades da cadeia também. Então, por isso que a gente fala que o ácido carboxílico é a oxidação de um álcool primário. E aí aqui a gente tem como principal exemplo o ácido acético, que na verdade é a oxidação do etanol. Quem aqui nunca ouviu falar, ai, esse vinho tá com gosto de vinagre, esse vinho azedou, tá com gosto de vinagre. Por quê? O etanol que está presente é responsável pelo teor alcoólico do vinho. Então, o etanol, ao entrar em contato com o oxigênio do meio, ele vai oxidando. Então, se as pessoas às vezes não armazenar corretamente o vinho, ele vai entrando em contato, principalmente porque tem o feixe, como a rolha, né, que ela é porosa, permite a troca com o meio externo da garrafa, e aí vai entrando em contato com o oxigênio da garrafa, do ar, vai oxidando e vai se transformando em ácido acético, que é o vinagre, né, o ácido com 2 carbonos, o ácido etanóico, como nome oficial. E aí aqui a gente tem como exemplo, nós temos então COOH para identificar o grupo funcional do ácido carboxílico. Outras funções oxigenadas também muito comuns é o éster e o éter. Se confundem às vezes pelo nome, né? Então a gente vai aqui vai associar éter, pensa em algo como singular, e éster como algo no plural. Então, éter, nós temos o oxigênio como heteroátomo. E o que é isso? É o oxigênio entre os carbonos do composto. Ele não está nas ligações externas, ele está no meio dos carbonos. E é um oxigênio só. No éster, na verdade, ele é produto de uma reação de esterificação, né? De um ácido carboxílico com álcool. Mas para associar em reconhecimento, a gente pensa, opa, éter é um oxigênio só, tá no singular, entre os carbonos. Éster, eu tenho 2 oxigênios no meio da cadeia. Então, é o grupo parecido com o grupo do ácido carboxílico, porém, vai sair o hidrogênio e vai entrar um radical orgânico, um radical alquila, né? Que é esse pedacinho aqui, ó, que é o restante da cadeia. Então, aqui a gente tem a função éster, mas para vocês associarem, associa éter, singular, éster, plural, tá bom? E aí agora a gente vai falar de um exemplo de uma questão que caiu no Enem, a gente só fez aqui umas adaptações, né? Só para vocês identificarem como é que é cobrado esse tipo de questão no Exame Nacional do Ensino Médio. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão da Índia, cúrcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Inclusive, a cúrcuma está sendo muito prescrita, né, para essas pessoas que buscam tratamento com nutrólogos, que buscam tratamentos para obter longevidade, né, para esses tratamentos que prometem uma vida mais saudável, mais duradoura, sem os resultados do envelhecimento que deixa as pessoas mais cansadas, então tem buscado alguns tipos de tratamento. E a cúrcuma está sendo recomendada por causa disso, né? Diante dos seus benefícios contra alguns tipos de doenças. E aí aqui a gente tem a fórmula da cúrcuma, da curcumina, presente no açafrão.
que eles pedem com relação a essa questão, né? Na estrutura da curcumina, identifica-se grupos característicos de quais funções. Então, aqui a gente tem que analisar a substância orgânica e, a partir dessa análise, identificar quais são as funções que nós temos nela. Então, para isso, nós temos que olhar e ver o que eu tenho de diferente, o que vai ser o grupo funcional. Então, carbono e hidrogênio a gente já sabe que é comum nos compostos orgânicos, mas aqui a gente está falando mais de compostos oxigenados. Então, a gente vai ter onde tem oxigênio, onde tem grupo funcional diferente, para a gente identificar. Então, aqui, ó, vamos pegar, eu tenho esse grupo funcional aqui, eu tenho esse outro grupo funcional aqui, eu tenho esse outro aqui, esse aqui, que aqui se repete do lado de cá, né? Então, o que esses grupos funcionais aqui identificam? Quais funções que eles caracterizam? Então, a gente vai ver e vai identificar essas funções pelos grupos funcionais. Vamos aqui. Então, aqui eu tenho, ó, uma hidroxila em carbono que faz ligação dupla. Então, eu tenho a hidroxila ligada a um carbono que faz dupla. Eu tenho um enol. Aqui do lado, a gente tem uma carbonila. Eu tenho um carbono com dupla ligação entre dois carbonos. Então, eu tenho o grupo cetona. Nas extremidades, que são iguais, eu tenho um oxigênio entre átomos de carbono. Opa, o oxigênio como heteroátomo, e é um só. Então, eu tenho a função éter. Já aqui embaixo, eu tenho a hidroxila. Opa, o ol de novo, só que a hidroxila está ligada a um anel aromático. Anel aromático, eu lembro de fedor, que é um tipo de aroma. Então, eu tenho um fenol. Com isso, eu espero ter ajudado vocês para identificar os grupos funcionais e também com alguns tipos de questões que a gente pode estar vendo no Enem.